Portugal era, no início do século XX, o país mais pobre e analfabeto da Europa Ocidental. Num século, passámos de uma esperança de vida de cerca de 38 anos para mais de 81 anos, acima da média europeia. Em meio século, passámos da primeira maior taxa de mortalidade infantil da Europa para uma das mais baixas do mundo. E apesar de ainda não termos atingido os níveis de escolaridade de outros países, estamos no bom caminho. Ainda assim, estamos acima da média europeia em número de pobres e somos um dos países mais desiguais da Europa. Qual o reflexo do Estado Social nesta trajetória? A trajetória do país nas últimas décadas espelha o papel determinante do Estado Social na sociedade portuguesa. Mas algumas das grandes conquistas do século XX, como a longevidade e o controle da natalidade, tornaram-se elas próprias um desafio à sustentabilidade do Estado Social. E há outros igualmente importantes. Por exemplo, a crescente substituição do homem pela máquina lança dúvidas e incertezas. E também o crescimento económico, o curto crescimento económico, não gera ganhos suficientes. Aqui chegados e perante também os desafios, que soluções para a sustentabilidade do Estado Social, também chamado de Estado-Providência? No fundo, que Estado Social temos e, principalmente, que Estado Social vamos deixar aos mais velhos? O Estado Social, como nós o conhecemos na Europa, eu julgo que é uma das grandes invenções da humanidade. Após 45 anos, que balanço podemos fazer do Estado Social português? Quais as suas maiores conquistas e insucessos? A melhor ideia para perceber a importância e o valor do Estado Social é imaginar o país sem Estado Social. Prevê que as pensões deixam para menos de metade do valor dos ordenados em pouco mais de 20 anos. Estima-se que o período crítico com impactos financeiros mais graves será entre 2030 e 2050. E então qual é a solução para não fazermos o obituário da segurança social? A minha mãe decidiu bater com a porta e sair com os filhos devido ao sofrimento, pelos problemas familiares, pela violência doméstica, pelo álcool. Então ela decidiu largar tudo e arriscar. Lembro-me, naquelas noites no Asilo 28 de Maio, quando tinha que ir buscar água com a minha irmã, naqueles corredores escuros, o pavor, o medo na nossa cara, e isto tudo por não haver água em casa. O apoio social que a minha mãe teve, que eu acho que é dos mais importantes, foi ter dado uma casa a ela, ter uma casa com luz, com água, uma torneira, não carregar mais água. Foi um momento áureo na minha vida, não é? Devia ter 15, 16 anos. Eu costumo dizer que a vida é uma corrida de 100 metros, que há jovens que partem mais à frente, 20 metros à frente, e há jovens que partem do início da meta. Esse apoio social vai-nos pôr 10 metros à frente e faz a diferença. A minha avó tentou-nos tirar um bocado do mundo da dificuldade e levar-nos para a Alemanha, que ela vivia na Alemanha. E a minha primeira viagem foi com 9 anos, num voo onde eu estava cheio de medo, a chorar. E lembro de um comandante convidar-me para ir ao cockpit. Aí acho que fez-se luz na minha vida e fez... O que é isto? E então começou o sonho de querer ser piloto. E com essa determinação que me transmitiram e que me ensinaram, eu decidi que tinha que lutar pelo meu sonho de pilotos e decidi que nada é impossível. Estive nos fuzileiros 10 anos, durante esses 10 anos acabei por ir estudar para a universidade. Estava sempre a preparar-me para o curso de pilotos, a pedir empréstimos no banco, nunca eram aceitos. Fui lá uma vez, 2, 3, 4 e então na quarta vez consegui. Então o meu primeiro ordenado como piloto, quando chego no multibanco, e meto o cartão e olho e vejo o primeiro ordenado, não queria acreditar, não é? Isto deve ser engano, não vou mexer nisso, não vou fazer nada, não vou mexer. Vou esperar a ver o que é que a TAP me diz. Uma vez, a sobrevoar o Monte da Caparica, um colega meu disse-me que esta era uma zona de bandidos, fica para o amarelo. Eu disse-lhe, olha que não, aqui também há pilotos da TAP. E ele perguntou-me, quem é que tu conheces que é piloto da TAP aqui? E eu disse-lhe, o Fortes Lima. Sou o comandante Fortes Lima, piloto da TAP, A320. Ele disse, Lima, desculpa pelo que eu te disse. Já estive no escalão mais baixo, hoje estou no escalão mais alto, pago bastantes impostos e quero acreditar que esses impostos são utilizados para ajudar as pessoas que têm mais dificuldades, porque eu já estive lá atrás nessas dificuldades e os apoios que eu tive tenho a agradecer.
Hoje desconto praticamente 50% do meu ordenado, mas penso como é que será daqui a 20 anos a minha reforma, quando eu me reformar, se vou receber metade disso, ou menos, inclusive. Mas também penso como é que será daqui a 30, 40, 50 anos, os meus filhos, como é que será a nossa sociedade e o futuro. Uma das funções basilares do Estado Social é apoiar os que menos têm, dando-lhes ferramentas para diminuir as desvantagens de quem parte de trás e alcançar uma vida digna. Mas essa não é a sua única função. O Estado Social ou Estado de Providência assegura um conjunto de direitos básicos, como o acesso gratuito à educação e à saúde, e protege qualquer cidadão de um azar na vida, qualquer que seja o rendimento que ofere. Uma situação de desemprego, um episódio de doença, incapacidade ou a morte de um cônjuge. No fundo, o Estado Social funciona como uma almofada com a qual todos podemos contar, desde a primeira infância à idade da reforma. O Estado Social, como nós o conhecemos na Europa, eu julgo que é uma das grandes invenções da humanidade. Acho que é E é uma invenção que se deve muito aos países europeus. E acho que é algo que devemos estimar, proteger e salvaguardar. O Estado Social é, ou tem sido, um avanço civilizacional. E também em Portugal. A melhor ideia para perceber a importância e o valor do Estado Social é imaginar o país sem Estado Social. O conceito de Estado Social nasceu na Alemanha no final do século XIX e teve o grande impulso na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. Em Portugal, o Estado Social deu os primeiros passos em ditadura, mas foi só depois do 25 de Abril que se deu a sua verdadeira consolidação, com a criação do subsídio de desemprego, a atribuição de pensões a quem nunca tinha contribuído e o alargamento dos direitos sociais aos trabalhadores agrícolas, independentes e domésticos. Há quase uma transferência em termos de despesa do que Portugal gastava com a guerra colonial, passa a gastar ao fim de uma década com o seu Estado Social. Este processo teve um atraso de 25 anos em relação à maioria dos países da Europa. E isso teve uma consequência importante, é que enquanto nestes países a construção do Estado Social se fez em consonância com um rápido crescimento económico e um boom do emprego, em Portugal ela fez-se ao mesmo tempo que ocorreram graves crises económicas. E isso teve consequências que duram até hoje. O Estado Social do Portugal Democrático segue o caráter de universalidade de outros países europeus, como França, Alemanha ou os países nórdicos. No entanto, as diferenças ao nível do valor dos benefícios são significativas. O valor da despesa social por habitante em Portugal, quando entrou na Comunidade Económica Europeia, era 18% da média europeia. Portanto, é uma grande facilidade de acesso às novas prestações sociais, portanto, muito universal, mas os valores muito baixos em comparação com o que então já se praticava na Europa Ocidental. Portugal, como todos os outros países da Europa do Sul, que formaram os seus Estados de Providência no fim dos anos 70, 80, caracterizam-se por serem Estados de Providência pouco generosos, ou seja, que oferecem o valor dos benefícios relativamente baixos, e que grande parte da despesa social concentra-se na área das pensões. Significa menos despesa em políticas de apoio às famílias, menos despesa nas políticas de apoio aos desempregados. Após 45 anos, que balanço podemos fazer do Estado Social português? Quais as suas maiores conquistas e insucessos? Eu já vivi em vários países, alguns a longo prazo, alguns por alguns meses. Comparativamente à experiência que eu tive noutros países, nós temos efetivamente um muito bom Estado Social de Direito. A educação na Irlanda é extremamente avançada, é incomparável a qualquer outro país que eu tenha estado. Mas, por exemplo, em serviços de saúde, posso lhe dizer que os serviços públicos de saúde, pelo menos, os que nós temos são melhores do que qualquer outro país que eu tenha vivido. E a questão é,
é sustentável ou não é sustentável e, portanto, temos que dar valor ao que temos e pensar como é que nós vamos conseguir manter um Estado Social de Direito que continue a dar oportunidades a quem não as tem. A evolução que é feita nos últimos anos, ou nas últimas 2 décadas, no Estado de Previdência português, vai no sentido de tornar o sistema mais inclusivo. O rendimento social introduzido em Portugal em 97 já existia em muitos países, não existia nos países da Europa do Sul. Espanha fez só o ano passado. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, publicou no final da década passada um estudo dedicado aos 4 países que mais viram reduzir a taxa de mortalidade infantil e já agora também a materna. E, de facto, o caso mais impressionante é o caso português. Isso, obviamente, deve-se a este efeito estruturante do Estado de Previdência no nosso país. Estou divorciada há 6 anos, estou sozinha com 2 filhos, tenho uma loja, há meses que é melhor do que outros, mas basicamente tenho 900 euros entre o abono de família, a pensão de alimentos e o que faço. E em termos de despesas, 700, 800, há meses que não apareceu nada extra, ainda se poupa. A pedir a todos os anjinhos para não aparecer nenhuma despesa extra. Compras de supermercado, já há uns 2 anos que optei por fazer as compras online. Para mim é uma forma de poupança, porque ir ao supermercado, passamos pelo corredor das promoções, temos sempre tendência a trazer mais coisas e não conseguimos ter a noção em quanto é que já vai a conta. E online eu faço essa gestão. Em termos de apoios, portanto, recebo de abono de família 100 euros, 50 euros de cada filho. E quando estive com a loja fechada, em termos de confinamento, recebi cerca de 200 euros de apoio do Estado. O primeiro confinamento foi mais complicado porque apanhou desprevenido. Foi ali uma gestão para tentar pedir ao banco a moratória, porque de repente vim-me sem rendimento nenhum. Se não tivesse ajuda, não iria cumprir com os meus fornecedores. Chamo-me Ana Silva, sou comerciante, divorciada, com 2 filhos, o André e a Sara. A pandemia que recentemente vivemos foi um verdadeiro teste de stress ao Estado Social. E apesar de não haver ainda estudos suficientemente conclusivos, é possível já extrair alguns dados. Desde logo, os apoios sociais foram determinantes. Ainda assim, e só em Portugal, mais 400 mil pessoas foram atiradas para a pobreza. Pode-se alegar que foi uma crise mais profunda, mas com menos efeitos sociais. Também se aprendeu com a crise anterior, houve mais solidariedade do ponto de vista europeu para com o país, houve melhores políticas, inequivocamente também do ponto de vista nacional, e aliás menos pressionadas por políticas europeias também elas erradas, aprendeu-se, e o resultado foi que, de facto, se a crise foi bastante grande, esta última, que ainda estamos a viver, os seus efeitos sociais nem de longe nem de perto foram tão pronunciados como a anterior. Durante esta crise, aqueles que sofreram o impacto imediato da crise no mercado de trabalho foram os trabalhadores precários. Portanto, o sistema ainda cobre de forma muito diferenciada os trabalhadores que têm um vínculo contratual com o seu empregador e aqueles que não têm. Dois milhões de pessoas vivem em risco de pobreza com menos de 540 euros por mês ou em exclusão social. Sem os apoios sociais, como o rendimento social de inserção, o subsídio de desemprego ou as pensões, este valor seria superior a 4 milhões. Cerca de 11% da população empregada é pobre, um valor que nos coloca entre os 5 países da União Europeia com maior risco de pobreza entre as pessoas que trabalham. O risco de ser pobre diminui à medida que a escolaridade aumenta. Ainda assim, 5% dos pobres têm o ensino superior. Num país em que a natalidade escassa é um problema, ter mais 2 filhos também aumenta o risco de ser pobre. O impacto das transferências sociais é sobretudo dirigido aos idosos, alguma coisa aos indivíduos em idade ativa e muito pouco às crianças. Nós, em Portugal, temos, em relação às crianças, uma taxa de pobreza que está consistentemente acima da taxa geral, é que as crianças não são pobres em si próprias, são pobres no seio de agregados familiares pobres. E, portanto,
há dois tipos de famílias com crianças que são especialmente vulneráveis à pobreza. Refiro-me às famílias monoparentais, que são esmagadoramente femininas, e às famílias com 3 e mais crianças. Esta pobreza resulta de um sistema salarial na economia que está abaixo do que deveria ser esperado. Quer dizer, exige-se demais ao sistema de distribuição de combate à pobreza e talvez esteja a exigir de menos ao nível salarial que por si só seja uma forma de combater a pobreza. Então exige-se a jusante, à Segurança Social, um esforço brutal que devia ser mais acentuado e mais resolvido a montante, ou seja, o nível salarial. A pensão média em Portugal é de 476 euros e as projeções para as próximas décadas não são animadoras. O relatório da própria Comissão Europeia, o Aging Report 2021, prevê que as pensões deixam para menos de metade do valor dos ordenados em pouco mais de 20 anos. E perante este cenário, a grande dúvida é se as reformas do futuro serão capazes de garantir um nível de vida digno aos pensionistas. Portanto, é uma baixa muito forte, é a mais elevada de todos os países da União Europeia, o que significa que o poder aquisitivo, digamos, das pensões vai baixar muito severamente. O facto de o valor da pensão em relação ao salário diminuir fortemente ao longo das próximas décadas vai ter um impacto noutras áreas da proteção social. Por exemplo, os cuidados continuados de saúde. Portugal é um país crescentemente envelhecido, portanto, são cada vez mais os cidadãos com mais de 80 anos, muitos deles, a precisarem de cuidados continuados. Ora, se já hoje é difícil pagar com as pensões esses serviços, o que será quando o valor das pensões for apenas 30% do valor do salário médio? Portugal gasta 0,2% do PIB em cuidados aos séniores. Muito, muito abaixo. Estamos a falar 5 a 6 vezes abaixo do que a União Europeia gasta em média. Essa é, para mim, a área fulcral da reforma do Estado de Previdência. Estamos na Domus Vida, na Domus Vida Estoril. É uma residência assistida do Grupo José de Mel, que recebe residentes para estadias temporárias, permanentes. Nas nossas residências existe um apoio médico diário de várias especialidades, neurologia, clínica geral, fisiatria, psiquiatria. Temos enfermagem 24 horas, temos assistência geriátrica, portanto, auxiliares 24 horas. Os maiores desafios são essencialmente 3. A constante adaptação das equipas à maior dependência com que os residentes entram. Cada vez os residentes entram mais dependentes. São a falta de apoios que as pessoas têm para escolher espaços como este e o profissionalismo das equipas. Nós temos à volta de 100 residentes e temos à volta de 120 e poucos colaboradores. Portanto, o rácio é superior àquilo que é estabelecido. Admitimos aqueles que nos parecem que serão melhores profissionais, sejam eles de que nacionalidade for. Eu acho que, como na maioria dos países lá fora, vai ter que ser dado um apoio. O Estado não tem capacidade de absorver todas estas pessoas. As reformas são baixas e, portanto, o que eu acho é que vai ter que haver um incentivo, como há lá fora, os cheques séniores ou outra solução, que ajude as pessoas a poder dirigir-se a estes espaços e ter a sua qualidade de vida no fim, nesta fase, não é? Apesar do valor médio das pensões ser baixo, Portugal está entre os países da zona euro onde a despesa com pensões em percentagem do PIB é mais elevada. E o Pension Sustainability Index 97 coloca-nos entre os países do mundo com maior risco de insustentabilidade financeira do sistema de pensões. Uma situação onde muita gente contribuía para poucos pensionistas terminou.
Hoje temos cada vez menos pessoas a contribuir, cada vez mais pessoas com legítimas aspirações a receber. Isto cria desafios financeiros. É preciso falar a verdade. As pessoas têm de perceber que aquilo, por exemplo, que as minhas netas, já nem digo as minhas filhas, mas as minhas netas vão receber do Estado Social na qualidade de pensionistas, não tem nada a ver com aquilo que o seu avô está a receber. Os jovens atualmente contribuem tanto como contribuíram os atuais pensionistas. No entanto, vão ter pensões em valor relativo bastante mais baixas do que têm os atuais pensionistas. Portanto, há uma iniquidade gritante em termos de distribuição de benefícios ou custos entre gerações. Entre 1970 e 1990, o número de pensionistas aumentou 9 vezes. Uma tendência que continuará no futuro, prevendo-se que em 2070 mais de 1/3 da população seja pensionista. Em sentido inverso, a força de trabalho deverá encolher dos atuais 5 milhões para perto de 3,3 milhões em 2060. O envelhecimento da população e a baixa natalidade justificam estes números e são um dos maiores desafios à sustentabilidade do Estado Social no futuro. Estima-se que o período crítico com impactos financeiros mais graves será entre 2030 e 2050. O envelhecimento é uma ótima notícia, é das maiores conquistas da civilização humana. A baixa natalidade é alguma coisa que caracteriza a humanidade toda. A média mundial de fecundidade hoje em dia é muito baixa, é de cerca de 2,4 filhos por mulher. O problema é quando a fecundidade é demasiado baixa, e esse é o problema português. De facto, Portugal é um dos países com uma das fecundidades mais baixas do mundo, tem um valor que se tem situado nos últimos anos entre 1,3 e 1,4. Outros países da Europa do Sul, como a nossa vizinha Espanha, têm um valor semelhante. O problema do envelhecimento e o envelhecimento da mão de obra é um problema muito importante para Portugal e vai ser mais dramático num futuro próximo. As empresas já estão, na maior parte dos setores, na indústria em particular, a debater-se com falta de mão de obra no setor do metal. Já lançaram vários alertas de necessidades de mão de obra, várias dezenas de milhares de trabalhadores que necessitam com urgência. E não os temos. Como é que isto se altera? Nós em Portugal sabemos que as causas da baixa fecundidade estão ligadas a problemas que todos conhecemos: custo da habitação, mercado de trabalho precário, o problema do desemprego dos jovens, a necessidade que os jovens têm de sair do país para emigrar. O problema é que fazer uma política que contrarie esta baixíssima fecundidade implica atuar nestas vertentes todas. Se esse precariado é sobretudo composto por jovens, isto significa que os seus projetos de vida são cada vez mais atrasados, ou seja, só com 30, 40 anos de idade é que as pessoas podem desenvolver esses projetos de família porque conseguiram encontrar finalmente, ao fim de muitos anos, alguma estabilidade do seu emprego. O envelhecimento da população e a baixa natalidade, associados a uma das maiores dívidas públicas do mundo, uma elevada carga fiscal e um fraco crescimento do PIB, ameaçam a sustentabilidade do Estado Social. A automatização e a robotização anunciam-se como mais um desafio, com impactos significativos no futuro. A encomenda de robôs triplicou nos últimos 10 anos e a OCDE estima que quase metade das profissões e empregos venham a ser afetados nas próximas décadas. E se o desemprego aumentar, vão aumentar também os encargos sociais. E esta automatização pode ser um fator de pressão sobre o Estado Social ou, pelo contrário, fazer parte da solução. O Sensei é uma empresa tecnológica com uma solução para o retalho baseada em visão por computador, inteligência artificial e aprendizagem automática, que procura criar uma experiência de compra
mais conveniente em supermercados. Abrimos no centro de Lisboa aquela que foi a primeira loja na União Europeia completamente automatizada, com o check-out automático, baseada em inteligência artificial. Está baseada numa rede de câmaras e de sensores que estão na loja, que estão a detectar tudo aquilo que as pessoas tiram da prateleira. Deixa de ser necessária a função do operador de caixa. Não significa que haja menos pessoal em loja. O pessoal que existe pode fazer outras tarefas que o retalhista considera também de maior valor acrescentado. Todos nós passamos quase 2 anos da nossa vida à espera em filas. E, na verdade, pensar que uma tecnologia como esta vai libertar as pessoas de tarefas que não acrescentam valor para podermos usar esse tempo para fazermos coisas mais interessantes e mais produtivas. Nós acreditamos que no futuro, próximos 5 anos, as lojas serão, em grande maioria, autónomas, e nós temos o exemplo da Amazon, que já abriu mais de 50 lojas e que tem planos de mais de 3.000 lojas que foram anunciadas. Portugal vai enfrentar um desafio tremendo. Eu não me espantaria que no fim desta década houvesse 200, 300 mil pessoas que perderam o seu emprego por obsolescência, porque o modelo de negócio mudou. É verdade que se vão eliminar muitos postos de emprego, mas ao mesmo tempo vão-se criar muitos outros. Aliás, é curioso verificar que naqueles países onde a introdução de robôs foi mais acelerada, a taxa de desemprego é uma das mais baixas do mundo. Estou a falar do Japão, estou a falar da Dinamarca, estou a falar da Alemanha. Normalmente, na indústria, não significa necessariamente uma substituição que implique situações de desemprego. Implica necessidades de requalificação. O grande desafio é saber se os novos empregos podem ser disponíveis para os mesmos que perderam o emprego. Não sei até que ponto é que conseguimos transformar um funcionário bancário num cuidador de idosos ou num canalizador. Ou se ele quererá ou se sabemos fazer essa transição. Este é um gigantesco desafio do país que eu acho que não está a ser suficientemente discutido. Olá, eu sou o João Arsénio, tenho 23 anos e estou a estudar programação. Estava a estudar na Universidade do Minho, estava a estudar teatro. Acabei o curso, depois de acabar o curso apareceu o Corona, que complicou um bocado a área das artes. Entretanto, estava eu perdido na vida, aparece o meu primo e o meu tio com um desafio da 42 Lisboa. Honestamente, foi das melhores experiências que eu já tive. Nunca me encaixei muito bem numa escola convencional. O meu nome é Inês Sousa, eu tenho 23 anos, estou a estudar programação e sou também gestora de clientes e gerente de uma clínica aqui em Lisboa. Neste momento, nos meus tempos livres, eu dedico-me à escalada e também às artes visuais. Tenho descoberto também uma paixãozinha que eu tenho, nomeadamente o VJ. A programação para mim é um desafio, é uma área em que estamos constantemente a aprender, está em constante evolução e vai continuar. Eu sou médico, estava no 3º ano da especialidade de Medicina Geral e Familiar. A nossa atividade tem muita parte burocrática e muita parte administrativa que é facilmente automatizada e acabei por rescindir contrato e largar a medicina ao final de 10 anos de investimento. O meu nome é João Almeida Santos, tenho 29 anos e atualmente sou estudante de programação na 42 de Lisboa. Com os conhecimentos de programação que estou a adquirir aqui, conseguir melhorar o software que nós utilizamos no Sistema Nacional de Saúde, que permite aos meus colegas serem mais médicos e menos burocratas. Para o futuro, eu espero conseguir arranjar um emprego na Suíça, trabalhar remotamente e viajar pelo mundo fora. Conquistar a minha liberdade financeira e também a minha liberdade de horários e poder trabalhar de onde eu quiser com toda a liberdade que realmente gostava de ter. Nesta área da programação, há números para a Europa de que faltariam 1 milhão de programadores. Em Portugal já vi números entre 50 e 100 mil.
A verdade é que todos os dias vemos empresas que nos vêm bater à porta da escola, ansiosas por poder recrutar os nossos alunos, e tenho a certeza absoluta que se houvesse em Portugal mais engenheiros informáticos, programadores qualificados, seríamos capazes de atrair muitas empresas internacionais que gostariam de se poder localizar em Portugal e só não o fazem por escassez de talento. Estimular a formação e a requalificação, sobretudo dos menos qualificados, é um fator decisivo para responder às exigências da era digital. Mas se a transição demográfica nos diz que vamos ser cada vez menos a trabalhar e a contribuir, que outras soluções poderão garantir a sustentabilidade do Estado Social? E então qual é a solução para não fazermos o obituário da Segurança Social? Se há menos pessoas a trabalhar para mais pessoas a receber, isto só pode ser contrabalançado com o aumento da produtividade. Da produtividade de todos os fatores. Do trabalho, da gestão, do capital, de modo a, com menos pessoas, criar mais riqueza. Se as projeções da Comissão Europeia relativamente à evolução da produtividade não se verificarem e tivermos taxas de crescimento da produtividade que sejam mais próximas do histórico da economia portuguesa nos últimos 10, 15 anos, isso vai agravar significativamente a perspectiva da sustentabilidade financeira do sistema de pensões. Se o aumento da produtividade é um fator crítico na equação, como podemos melhorá-lo? Parte da resposta está precisamente na automatização e na inovação. Um caminho que se faz de mão dada com a aposta no conhecimento e na criação de valor. Para Portugal entrar no campeonato das grandes cadeias de valor globais e gerar mais riqueza, a solução não é concorrer pelo preço, é concorrer pela diferenciação. Não basta produzir em Portugal, é necessário produzir inovando. Há vários estudos internacionais realizados sobre este tema e que permitem dizer que é possível chegarmos às semanas de 30 horas de trabalho e, inclusivamente, menos horas de trabalho. O objetivo é trabalhar melhor o que é compatível com trabalhar menos. O tempo de trabalho, o tempo de família, o tempo de educação, de formação, o tempo de lazer, todos eles são tempos importantes. Isto pode ter, por exemplo, uma vantagem em relação à natalidade, não é? Algumas das fórmulas para criar mais riqueza e reduzir a despesa social passam por automatizar empresas e processos, requalificar recursos humanos, produzir mais com menos. Mas há outras medidas que é preciso ter em conta para reequilibrar a balança demográfica. Portugal precisa, para responder às necessidades de mão de obra dos próximos 20 anos, de atrair um número de residentes estrangeiros ainda claramente acima do nível mais alto da história recente. E é igualmente imperativo reter em Portugal aquela que é definida como a geração mais qualificada de sempre. Nós conhecemos uma situação de facto muito grave nos anos da Troika. E acho que os anos da Troika é algo que deve ser permanentemente lembrado como situação a nunca repetir. As observações de que dispomos confirmam-nos que naqueles anos o volume de saídas foi quase tão alto, se não tão alto, como aqueles que existiram nos anos 60. É bom lembrar que os valores de saídas que tivemos nos anos 60 são catastróficos do ponto de vista de uma sociedade que quer prosperar. Para além da saída de cidadãos ativos, qualificados, contributivos, nós temos também os danos demográficos indiretos que isso causa. A maior parte das saídas são de pessoas adultas jovens, a maior parte das saídas são de pessoas que querem constituir família e acabam por escolher outros países para o fazer. As contribuições financeiras dos imigrantes estrangeiros para a segurança social portuguesa excedem largamente as prestações sociais que recebem. O mito de que, por exemplo, os estrangeiros vêm roubar recursos ao Estado Social, em Portugal claramente é um mito, é mentira, não se verifica. For me, a digital nomad is somebody who is moving regularly from country to country. As a content writer, my job is mostly to write articles and blogs for various businesses around Europe.
My name is Richard Dobinson and I'm a freelance content writer from England. I'm currently living in Ericeira. I came to Portugal because there's very good surfing. I'm from the UK and we get a lot of rain there, and when I came to Portugal for a holiday, I loved the weather and the climate. I find the people really, really welcoming, very friendly. The most difficult thing I've found in sort of moving to Portugal is the bureaucracy, mostly. It seems intimidating to register your business in Portugal if you don't fully understand the language yet. A lot of the websites, for example, are not translated into English, and a lot of the documentation is not also in English, so I think if you're not a Portuguese speaker, this can be difficult. So I currently pay my taxes in the Netherlands because my business is registered there. If the taxes are lower in Portugal, that would be tempting for anybody to pay their taxes in Portugal. Of course, there's other things involved, like your social security. It's something that influences where people pay their taxes as well. It's how secure they feel. So it's something that I would consider doing in the future, but at the moment, not yet. O que aconteceu com a pandemia é que houve um avanço tecnológico enormíssimo. No Reino Unido, em Inglaterra, a Vodafone fechou totalmente os seus escritórios. E está todos os trabalhadores passaram a estar em teletrabalho. E nesse processo de poder viver onde quiserem, podem viver também fora do país. Temos já vindo a assistir a uma certa mobilidade de jovens que vêm para Portugal para poder trabalhar. E é nesse grupo que se coloca o problema ao nível da tributação, porque as pessoas pagam normalmente impostos onde residem. Os números não precisam de ser muito grandes para afetar o sistema tributário. Porquê? Porque a mobilidade provavelmente estará concentrada nas pessoas com mais instrução, com mais qualificações. E como as pessoas que têm mais qualificações pagam mais impostos, basta uma pequena percentagem das pessoas mudarem para outro país para já se sentir ao nível da tributação e ao nível da receita. A situação de Portugal é uma situação até benéfica. Eu posso lhe dizer que eu trabalho em Inglaterra, mas eu adoraria trabalhar em Inglaterra e viver em Portugal. O risco, portanto, é que vai haver países que vão fazer uma concorrência muito forte, vão, por exemplo, não tributar de todo as pessoas em teletrabalho. Portanto, vai haver uma tendência para Portugal tentar acompanhar e começar a descer também a tributação. Os impostos sobre o salário são a grande fonte de receita do Estado Social. Mas será que existem outras formas possíveis de tributar sem aumentar a carga fiscal? Tendo em conta que no Índice de Competitividade Fiscal desenvolvido pela Tax Foundation, Portugal ocupa o 33º lugar entre 36 países e, no total, são cobradas em Portugal mais de 5.000 taxas. Se compararmos os níveis de tributação em Portugal com os níveis de tributação, por exemplo, no norte da Europa, em Inglaterra, por exemplo, paga-se menos do que em Portugal, nos países escandinavos paga-se mais do que em Portugal. Portanto, não estamos nem muito acima nem muito abaixo. Há muitas vezes a tendência, mas que paguem os ricos. Nós somos ricos, não é? Quem é médico, ou quem é professor universitário como eu, faz efetivamente parte dos ricos no contexto relativo português. Eu acho que tem que haver um processo de consciencialização desta correlação entre as duas coisas, e a aceitação de que se queremos bons hospitais públicos, se queremos boas escolas públicas, se queremos bons transportes públicos, etc., precisamos todos de contribuir um pouco. Portugal, sendo uma sociedade muito desigual, tem um problema depois de receita fiscal. Porquê? Temos uma grande parte da população nas escolas mais baixas que paga ou nenhum imposto ou paga muito pouco imposto. Sendo que as classes médias altas e altas pagam o grosso da receita fiscal de impostos de rendimento. Isso significa que a nossa capacidade de aumentar as receitas do sistema por via da taxação dos rendimentos é muito limitada. O financiamento do sistema contributivo não pode continuar a estar dependente apenas dos salários e tem de passar a incidir sobre o valor acrescentado líquido, ou seja, sobre a soma dos salários com os lucros das empresas. Se o custo do trabalho diminuir, haveria um menor incentivo à contratação de trabalhadores precários, maior incentivo à contratação de trabalhadores permanentes, uma vez que o seu custo diminuiria, pelo menos para aquelas empresas que são grandes utilizadoras de força de trabalho. A criação de emprego pode ser suficientemente elevada para criar, por exemplo, 100.000 empregos num período de 2 ou 3 anos depois da criação da medida.
julgo que o mais adequado seria realmente estabelecer uma tributação sobre o valor acrescentado, ou seja, sobre os ganhos de produtividade que a utilização de robôs e de outras tecnologias avançadas ligadas à inteligência artificial podem gerar. Uma medida que tem sido seguida por vários países europeus é o incentivo à poupança e um sistema complementar de pensões do regime privado através da atribuição de benefícios fiscais. Portugal fez exatamente o contrário. Diminuiu os benefícios fiscais aos fundos de pensões, portanto, às pensões do setor privado. Portanto, teria de passar por qualquer coisa como apoiar mais a possibilidade de que as pessoas façam PPRs. O problema dessa solução é que só serve a situação dos mais ricos. Ou seja, as pessoas mais pobres têm muita pouca capacidade de poupar. A poupança não é uma questão de ter mais ou menos rendimentos. É uma questão cultural. Não é? A poupança significa uma renúncia, que é não consumir. Hoje a sociedade não está para renúncias, não é? Está-se a gerar nas sociedades contemporâneas a ideia de que não é preciso renunciar a nada. Não, é preciso renunciar a muita coisa. A poupança deve ser estimulada por via fiscal, por via de uma oferta de produtos relacionados com pensões e poupança que sejam bem escrutinados, que sejam transparentes, que tenham uma boa supervisão para as pessoas ganharem confiança. Tenho uma família que está toda na área da pesca, começando desde o meu avô até o meu pai, e então não tive outro jeito. Com 4 anos fui arrastado aqui para esta ilha, onde eu não quero sair. Nuno Pereira, 34 anos, natural de Vila de Conde, Porto, e atualmente moro em São Miguel, Ponta Delgada. Trabalho na área da pesca há quase 20 anos. Relativamente ao ordenado, podemos dizer que tem uma média entre 700 a 1000. Costumo dizer que esta vida é como uma formiga, temos que angariar sempre nos meses mais fortes, para depois viver nos meses mais fracos. Esta escultura que está aqui era um antigo trabalhador nosso, que trabalhou aqui muitos anos, era cabo-verdiano e emigrou, foi para a América. O pescador reforma-se aos 55, tem uma carreira muito curta. Eu já descontei para os reformados que estão. Agora, futuramente, eu não sei se vou ter a minha reforma. Eu e a minha esposa então decidimos fazer um plano para a poupança reforma para motivos futuros. Se não precisar de plano para a poupança reforma, melhor. Se precisar, está feito. Tal como em todas as questões complexas com que se defronta a humanidade, abrem-se várias possibilidades, não há propriamente uma solução milagrosa. Um dos caminhos apontados para minimizar a escassez de recursos financeiros do Estado Social é multiplicar as redes de serviços, ao invés de aumentar as prestações financeiras. E isso tem muito a ver com a estruturação, por exemplo, de redes de cuidados aos séniores em Portugal e de cuidados às crianças. Os países escandinavos são um exemplo dessa situação porque justamente as taxas de natalidade aumentaram assinalavelmente e as razões que foram referidas tinha a ver com essa infraestrutura social de creches, de infantários, de apoios sociais para as jovens famílias em particular. A possibilidade de atribuir um rendimento básico incondicional a toda a gente, de forma a garantir uma vida digna, é uma proposta que já vem de longe, mas que tem vindo a ganhar força nos últimos anos, com experiências um pouco por todo o mundo. É apontado como um complemento do Estado Social. Geralmente o que se encontra é que as experiências partilham o terem encontrado resultados muito positivos em termos de
aumento da felicidade das pessoas que recebiam o RBI versus as pessoas que não recebiam. Quer dizer que as pessoas se sentiam mais felizes com a sua vida e mais felizes com a sua perspectiva de vida e com o momento em que estavam a viver. Muito menos ansiedade e muito menos stress, o que é relativamente óbvio. Se as pessoas têm mais dinheiro e tinham pouco, potencialmente sentem-se menos ansiosas com o seu dia-a-dia e com o final do mês. O que também se repercutiu em muitos casos com a diminuição de hospitalizações. Haveria prestações que deixavam de existir. O rendimento mínimo garantido, o abono de família, prestações... muitas prestações diversas e variadas que nós temos. Mas mesmo assim o encargo seria inultrapassável. Não existe nenhum montante estudado para Portugal, mas tendencialmente podíamos pensar perto da linha da pobreza, que está perto dos 500 euros. O problema é quanto é que isto custa? Existe um estudo para o Reino Unido, realizado o ano passado, que dizia que seria cerca de 3 a 4% do PIB. Algumas pistas de como podemos financiar o rendimento básico incondicional. A primeira é financiá-lo por redistribuição, ou seja, termos um rendimento básico incondicional que pode ser pago pelos mais ricos. Uma outra, que também podemos chamar redistributiva, mas pelo sistema de impostos, é financiar o RBI com recurso a impostos em determinados setores, ou com impostos, por exemplo, em transações financeiras, ou com impostos sobre a terra. Às vezes olhamos só para os recursos naturais, como o petróleo e como o gás, mas podíamos pensar, por exemplo, o turismo. Por último, existe, no nosso caso em Portugal, o potencial do financiamento do RBI vir de um orçamento da União Europeia. Acho que é um debate académico muito interessante, mas ainda estaremos longe desta utopia. A insustentabilidade futura do Estado Social é uma questão central. Para que os jovens tenham direito pelo menos aos apoios sociais que temos hoje e quem tem hoje menos de 45 anos possa ter uma pensão de reforma digna, importa que governos e sociedade em geral discutam que Estado Social queremos e que Estado Social estamos dispostos a pagar. Não há ainda uma consciencialização pública, como eu vejo, por exemplo, no caso da Irlanda ou no caso da Inglaterra, sobre o problema. Um dos problemas que nós temos em Portugal, politicamente, é de os dois maiores partidos do sistema político português não se conseguirem entender sobre o modelo de Estado Social que querem. Empurrar com a barriga não resulta. Andamos a discutir isto há 20, 30, 40 anos e cada vez mais a perder tempo, não é? Porque eu, se quiser ter uma palmeira crescida com 5, 6 metros daqui a 30 anos, tenho que a plantar hoje com uma semente deste tamanho. O problema da Segurança Social e do Estado Social é que as suas reformas são quase todas elas obrigatoriamente geracionais. Isto tem um adversário brutal, que é inerente às democracias, não é? As democracias, como alguém disse, tendem a governar mais para as próximas eleições do que para as próximas gerações. O primeiro passo para garantir a sustentabilidade do Estado Social pressupõe olhar o problema a montante e criar condições para que os jovens queiram ter um projeto de vida em Portugal. Desde logo é necessário que a economia cresça e para que a economia cresça, o país tem de ser mais produtivo. Na mesma linha, para sermos mais produtivos tem de haver mais inovação e para haver mais inovação é necessária gente mais qualificada. E é sempre aí que vamos dar, porque é na educação e na formação que tudo começa. A pergunta é se estaremos a esse nível a fazer o suficiente. Hoje temos cada vez menos pessoas a contribuir, cada vez mais pessoas com legítimas aspirações a receber. Isto cria desafios financeiros. Automatizar empresas e processos, requalificar recursos humanos, produzir mais com menos. Aliás, é curioso verificar que naqueles países onde a introdução de robôs foi mais acelerada, a taxa de desemprego é uma das mais baixas do mundo. Portugal vai enfrentar um desafio tremendo. Que Estado Social queremos e que Estado Social estamos dispostos a pagar. Se há menos pessoas a trabalhar para mais pessoas a receber,
Isto só pode ser contrabalançado com o aumento da produtividade. E acho que os anos da Troika é algo que deve ser permanentemente lembrado como situação a nunca repetir. E é igualmente imperativo reter em Portugal aquela que é definida como a geração mais qualificada de sempre. O Estado Social é um avanço civilizacional.